Avança a investigação do consórcio que faz a limpeza de Goiânia. Partidos definem vereadores que formam a SEI da Limpagim. E o trabalho começa. Na primeira reunião, os integrantes da SEI elegem presidente, vice-presidente e relator. Agressões a servidores da saúde durante atendimento levam Câmara a buscar solução. Começou a me chamar de preto e preto safado. E falas homofóbicas também. Existe uma gestão superior que precisa dar conta dessas respostas. Agora é lei. Estádios e ginásios de Goiânia terão espaços adaptados para autistas. É importante que o autista se sinta incluído. E a Câmara vai inaugurar novo pavimento para melhorar os serviços prestados à população. Oportunidade dos vereadores terem mais espaço para fazerem os seus trabalhos e também, que é o principal, receber o cidadão aqui. O Semana na Câmara está no ar. Olá, seja bem-vindo! A gente começa falando de educação. A dificuldade de chegar à escola leva muitas crianças a faltar aulas e pode causar até mesmo a chamada evasão escolar, quando o aluno desiste dos estudos. Uma lei aprovada na Câmara vai facilitar o acesso à rede municipal quando o responsável pela criança é idoso ou deficiente. Vamos ver. O veto do prefeito ao projeto do vereador Isaías Ribeiro foi derrubado em plenário e a Câmara deve promulgar a lei nos próximos dias. A matéria garante a idosos e pessoas com deficiência, que são pais ou responsáveis, vaga para crianças e adolescentes em escolas mais próximas de casa. Para o vereador, o projeto garante mais segurança e melhora a acessibilidade das famílias. O idoso, ele cuida do seu neto, da sua neta. Às vezes é o idoso que leva o seu netinho na escola. Leva a sua netinha na escola. Então, nada melhor uma escola próximo à sua casa. E o deficiente, a pessoa com deficiência física, nem se fala, né? A questão de se locomover, às vezes o deficiente é cadeira de rodas, é muleta, enfim, é aquela mobilidade reduzida que ela tem, e uma escola próxima vai ajudar demais essas pessoas. A lei começa a valer quando é publicada no Diário Oficial do município. Agora o tema é a segurança dos estudantes. Todas as escolas de Goiânia poderão ter um plano para lidar com acidentes, tragédias, atos de violência e outras situações de risco. A matéria acaba de ser aprovada em turno definitivo. E o plano detalha medidas a serem adotadas em situações de emergência. O projeto obriga a elaboração e execução de planos de evacuação emergencial nas instituições de ensino públicas e privadas em Goiânia. Segundo o texto, os planos devem seguir as diretrizes estabelecidas pela Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e outras autoridades da segurança pública. O plano deve incluir, no mínimo, a definição de rotas de fuga, pontos de encontro e a capacitação dos profissionais com treinamento específico para o atendimento de emergências. O projeto exige a realização de treinamentos simulados em parceria com órgãos especializados ou empresas habilitadas que possuam a competência para capacitação em segurança. O projeto é do vereador Coronel Urzeda. A prefeitura vai regulamentar caso o prefeito sancione, ou seja, que ele faça o autógrafo na lei. E aí vai criar-se uma comissão para que possa, nas escolas, treinarem professores, administrativos, alunos. 2 vezes por ano tem que ter treinamento. Um desses treinamentos tem que ser um treinamento não programado, ou seja, como se fosse real mesmo, para que, se acontecer algum sinistro, alguma catástrofe, algum acidente natural, ou mesmo uma questão de violência, como já aconteceu em algumas escolas pelo Brasil, haverá um plano de evacuação com rotas de fuga, com lugares para, no caso de incêndio, para as pessoas poderem concentrar até a chegada das autoridades, né, com orientação dos mestres, ou seja, dos professores, dos funcionários, para que principalmente as crianças, nesses lugares que há crianças mesmo, que elas possam ser conduzidas para que não haja tragédia. Se a matéria for sancionada, caberá à Prefeitura regulamentar as regras de acordo com as diretrizes estabelecidas na lei.
Famílias de baixa renda podem ficar livres da taxa cobrada pela prefeitura para podar e cortar árvores. O vereador que propôs o projeto prevendo a isenção, ele justifica que a cobrança compromete a renda ou dificulta a adesão de moradores aos cuidados com o meio ambiente. O projeto autoriza o Poder Executivo a tornar isentas de taxas de manejo de supressão e poda de árvores as pessoas com renda familiar de até um salário mínimo. O autor da matéria, vereador Igor Franco, explica que os beneficiários da isenção serão responsáveis por adotar práticas que minimizem o impacto ambiental decorrente do manejo de corte e poda das árvores, garantindo a preservação dos ecossistemas locais. Hoje, em Goiânia, é cobrada uma taxa em média de R$150 a R$200 para fazer estipação, poda de árvores, pela Agência Municipal do Meio Ambiente. Então, com esse projeto nosso, que agora já aprovado em segunda votação, vai isentar a cobrança dessa taxa pelo município. Qual a importância disso para a população? Ficava muito caro para eles para solicitar essa poda, esse corte já? Com certeza, R$150 a R$200 para quem é de baixa renda faz muita falta ali no final do mês, quando for ali comprar as coisas básicas para a sua sobrevivência e alimentação. Então essa taxa ela visa justamente isso, o poder público continuar entregando um bom resultado para a cidade de Goiânia e as pessoas terem o seu serviço de atendimento e agora de forma gratuita. Agora a matéria vai para a sanção ou veto do Executivo. Quando a gente circula pela cidade, muitas vezes encontra trabalhadores da prefeitura fazendo roçagens e capinas. Um serviço essencial para a segurança do trânsito, paisagem urbana e qualidade de vida. Mas sem a proteção adequada, esse trabalho pode causar danos e oferecer riscos. E um projeto na Câmara propõe uma medida simples para evitar que isso ocorra. Aprovado em segunda votação pelo plenário da Câmara, o projeto de lei é de autoria do vereador Henrique Alves e obriga a Comurg a usar telas de proteção durante capinas, roçagens e podas de grama em toda a cidade. Ainda segundo o autor da proposta, a ideia do projeto vai muito além dos prejuízos financeiros causados aos motoristas. O objetivo central da matéria é trazer mais segurança para a população. Apesar de simples, mas necessário. E ele nasceu justamente de uma situação que aconteceu de um conhecido que me ligou reclamando, porque em uma dessas roçagens, sem qualquer proteção, uma pedra quebrou o vidro do seu carro com uma criança no banco de trás, correndo risco, inclusive, de algo muito mais sério, de ferir uma vida, né, a vida de uma criança. Então, em razão disso, nós optamos por ter isso legislado, ter isso como lei, ter uma segurança para o cidadão goianiense de um serviço que é necessário, né, que tem que se fazer, tem que acontecer, mas que seja feito com segurança. É um custo muito baixo, a Comurg já tem essas telas, então é simplesmente, no momento da roçagem, você colocar essa tela para preservar a integridade física dos cidadãos que circulam, inclusive integridade material de carros, né, e de bens que podem ser avariados em razão desse serviço da Prefeitura. O prefeito Sandro Mabel pode sancionar ou vetar a matéria. Uma prática aprovada pela Câmara pode contribuir para melhorar o atendimento prestado nas unidades de saúde de Goiânia. O projeto de lei pode tornar obrigatório divulgar nomes e horário de trabalho dos profissionais que estão no atendimento. Quem procura as unidades de saúde de Goiânia nem sempre consegue informação sobre os médicos que estão atendendo no dia. Mas um projeto que está tramitando na Câmara pode facilitar a vida dos pacientes. A ideia é que seja fornecida em cada unidade a relação com os nomes dos profissionais, especialidades e horários de atendimento. Os dados devem estar disponíveis em local visível e precisam ser atualizados sempre que houver alteração nas escalas de trabalho. O projeto é do vereador Jefferson Abel e já foi aprovado em primeira votação. Segundo ele, a medida é importante para garantir transparência e facilitar a fiscalização do atendimento nas unidades de saúde. Esse projeto ele tem a intenção de poder dizer naquele momento que o paciente procurar
a unidade, quais as especialidades que tem, qual o horário que esse profissional está atendendo nessa unidade, qual que é o quadro de atendimento naquele momento de todos os profissionais daquela unidade. Então facilita para o usuário saber se aquela especialidade que ela precisa no momento tem e se está lá. Facilita para o vereador também fiscalizar para saber se essas pessoas que estão escaladas para estar naquele momento daquela unidade de fato estão lá. Inclusive facilita até a própria população nos ajudar nessa fiscalização. Então traz uma transparência para essas unidades e uma facilidade para que as pessoas consigam com mais facilidade essas informações para saber se ela consegue ser atendida naquela especialidade, naquele momento que ela precisa. A matéria segue para segundo turno de votação no plenário e depois para sanção ou veto do Executivo. E um suplente de vereador assumiu o mandato na Câmara. É o parlamentar mais jovem desta legislatura. O vereador assume por até 120 dias na vaga de Sebastião Peixoto, que pediu licença do mandato. Em 2024, ele recebeu 3.809 votos e ficou com a primeira suplência do PSDB. Com experiência administrativa, Michel Magú já ocupou a Secretaria de Governo e de Desenvolvimento e Economia Criativa na gestão do ex-prefeito Rogério Cruz e também a Secretaria de Relações Institucionais da Alego. A cidade de Goiânia está modernizando, se desenvolvendo e a juventude tem a pujança da inovação e da modernidade. Nós queremos trazer isso com qualidade e ao mesmo tempo com a força de inquietude do jovem. Então, essas serão pautas da tecnologia e da inovação para poder melhorar o nosso ambiente de trabalho aqui na cidade de Goiânia. Todo o mundo está se modernizando e se adaptando à nova realidade de trabalho. E nós precisamos pautar isso na Câmara Municipal de Goiânia. Com 32 anos, Magú já chega como o mais jovem vereador da Câmara. Uma característica que vai ter um peso especial nas pautas que ele vai defender durante o seu mandato. O pedido de licença de Sebastião Peixoto pode chegar a 121 dias. Assim que ele retornar à Câmara, Michel Magú deixa o cargo. E depois do intervalo você vai ver. Agressões a servidores da saúde durante atendimento levam Câmara a buscar solução. Começou a me chamar de preto e preto safado. E falas homofóbicas também. Existe uma gestão superior que precisa dar conta dessas respostas. Agora é lei. Estádios e ginásios de Goiânia terão espaços adaptados para autistas. É importante que o autista se sinta incluído. Aqui na Câmara Municipal de Goiânia, sua opinião tem vez. Conheça o canal Cidadania, sua voz ativa nas mudanças da nossa cidade. Envie seu elogio, sugestão, encaminhamento ou solicitação. E contribua para fazer de Goiânia um lugar muito melhor para todos nós. Vamos trabalhar para continuar fazendo o que fazemos de melhor. Escutar você. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão. Estamos de volta com as notícias da Câmara. Uma comissão de vereadores busca garantir que recursos de um fundo da Prefeitura sejam destinados à melhoria dos cemitérios do município. Nós temos mostrado o trabalho dos parlamentares para aprimorar a gestão e pôr fim à situação de abandono desses espaços. A comissão ouviu um representante da Prefeitura. Vamos ver como foi. Os parlamentares se reuniram em mais um encontro da Comissão Especial de Fiscalização de Serviços Póstumos. Presidida pelo vereador Jefferson Abel, o grupo está analisando as condições dos cemitérios públicos da capital e realizando outras investigações. Essa comissão hoje ela teve um saldo muito positivo, a gente já viu algumas coisas acontecer, porém há muito que ser feito ainda. Existem algumas pontuações na questão da segurança, na questão da limpeza continuada, enfim, sobre o fundo. Hoje o fundo que existe, ele não está na secretaria que de fato cuida do cemitério de Goiânia, então a gente já vai propor já inclusive a organização desse fundo para que vá para o lugar certo, para que esse dinheiro seja bem investido. Fizemos aqui várias perguntas, umas positivas, algumas perguntas ainda precisam ser sanadas para que, de fato, a população veja na ponta o benefício desses impostos que são pagos. O encontro também contou com a presença da Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias. O responsável pela pasta, José Neto, apresentou imagens aos vereadores, que, segundo ele, mostram uma melhora significativa de investimentos nos cemitérios,
desde o começo da gestão do prefeito Sandro Mabel. Realmente é uma preocupação e uma vontade e uma determinação. Nós recebemos o desafio grande, mas estamos enfrentando e temos certeza que vamos conseguir vencer o desafio. A cada dia vem melhoria e admitimos que ainda não é o ideal, porém agradeço o reconhecimento de vocês por ver a melhora que já ocorreu durante um período de tempo pequeno, tendo em vista que todos esses problemas são de décadas. Então eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a comissão é uma comissão séria, deixou claro que não quer problematizar nem trazer polêmica, quer ajudar, está ao lado do Poder Executivo e é isso que nós precisamos, de vereadores sérios, iguais a esses, para que a população tenha benefício no final do processo. E ainda segundo o presidente Jefferson Abel, os trabalhos da comissão não param por aqui. O vereador fez questão de destacar quais serão os próximos passos do grupo. O próximo ponto agora é continuar apurando, já fazer documentos propondo já a regularização do fundo, regularização para que tenha de fato fixo limpeza e segurança nesses cemitérios, vendo a quantidade de funerários se são de fato se comporta o atendimento à cidade de Goiânia, tendo em vista que Goiânia tem crescido a cada dia, a quantidade de cemitérios. Hoje teve a participação inclusive também do sindicato de funerários aqui nessa comissão, então tem-se avançar muito em vários pontos para que de fato a lei que existe hoje sobre as funerárias de Goiânia, sobre o cemitério de Goiânia, seja aprimorada e a população possa ver esse reflexo na ponta. Casos de agressão a servidores da saúde durante o atendimento levaram a Câmara a promover uma audiência pública em parceria com o Conselho Regional de Enfermagem. A intenção é cobrar ações do poder público para que os trabalhadores sejam respeitados e possam prestar serviço em condições adequadas. Os casos já viraram rotina nos noticiários. Confusões nas unidades de saúde colocam os trabalhadores em situação de vulnerabilidade. O Aliomar, enfermeiro da UPA do Jardim Curitiba, foi uma dessas vítimas. Ele foi agredido física e verbalmente por um paciente e o acompanhante. De repente, chegou um paciente que estava com corte na mão. A acompanhante falou, já chegou com um tom agressivo. Você vai atender ele agora, ou você atende agora, ou eu chamo a reportagem, ou eu vou começar a quebrar tudo. Aí eu estava com o paciente no momento, um paciente gestante que estava com estado grave, acompanhado do marido. E nesse momento eu pedi para aguardar. Ao sair da porta, ele ficou na porta e começou a me chamar de preto e preto safado. E falas homofóbicas também. Aí ao sair de lá, eu percebi que eu estava em situação de risco, eu saí do local e acionei a polícia. Aí permaneci fora daquele local. Aí de repente começou as agressões, porque quando os bombeiros chegou no local para classificação de risco, os caras começaram a chamar ele com falas homofóbicas também. Aí quando começou todo o tumulto naquela UPA. Aí de repente eles já começaram a agredir os bombeiros, aí teve aquele caso da mulher também, que já foi para cima do bombeiro, e onde gerou toda essa confusão. Fabiana Ribeiro foi outra profissional que passou por situação de violência enquanto cumpria seu trabalho. Devido a um mal-entendido na maternidade, em que uma gestante ela queria o parto cesáreo, só que naquele momento não era viável devido à quantidade de cesáreos que tinha e as intercorrências que estavam na frente. Quando a polícia chegou, a gente descobriu que foi uma litigância de má-fé, porque ele alegou que foi omissão de socorro. E, na verdade, a paciente passou por 2 avaliações médicas, fez todos os exames possíveis para ela ir para casa. Nesse momento, a polícia, não sabendo lidar com a situação, levou aquela situação a uma confusão extrema. A situação provocou a realização de uma audiência pública, promovida pela vereadora Kátia, com a participação do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás. Dados oficiais do Conselho dão conta de que mais de 80% dos enfermeiros já sofreram algum tipo de violência no trabalho. Destes casos, 90% foram agressões verbais, 79% psicológicas e 21% agressões físicas.
Há vários problemas que levam a esses profissionais sofrerem algum tipo de agressão, seja ela verbal, física, psicológica, mas dentre eles seria o mau dimensionamento do número de profissionais presentes para prestar assistência à população, as más condições de trabalho, que muitas das vezes leva à fúria dos usuários dos serviços e acaba descontando exatamente nos profissionais de enfermagem que está ali na linha de frente, prestando o primeiro atendimento à população. E a violência nas unidades de saúde não é exclusiva de Goiás. O presidente do Corém do Mato Grosso do Sul foi convidado para falar sobre como o estado dele tem enfrentado a questão. Mato Grosso do Sul tem desenvolvido, da mesma forma, audiências públicas, buscando parceria junto ao Legislativo para que medidas possam ser tomadas, medidas de segurança possam ser tomadas com relação aos profissionais de saúde, em especial aos profissionais de enfermagem que atuam nas unidades de saúde. A vereadora Kátia destacou que a raiz da violência nas unidades de saúde está quase sempre na precariedade do atendimento, uma responsabilidade do poder público. É um problema complexo que nós precisamos ter a capacidade de dialogar e que a prefeitura precisa assumir a sua responsabilidade. Nessa onda, de aumento de violência contra os trabalhadores da saúde, em especial os nossos enfermeiros, a população muitas vezes perde a paciência porque demora o atendimento, não tem insumo e não entende que o problema não é do enfermeiro que está lá na ponta para atender. Existe uma gestão superior que precisa dar conta dessas respostas. Então, passa por ter a presença da GCM nas unidades de urgência e emergência, mas passa também pela secretaria. Fazer uma gestão mais eficiente, onde tenha o quantitativo de médicos, enfermeiros, auxiliares, administrativos, para atender a população numa rapidez maior, não é cobrando consulta de 15 minutos, mas precisa garantir um efetivo suficiente para acolher de forma digna, segura e dar o encaminhamento para essas consultas. Agora a gente fala de uma mudança aprovada pela Câmara na política municipal do idoso. A ideia é fortalecer os serviços públicos que garantem direitos sociais básicos a quem já passou dos 60 anos. Com as mudanças na lei, a política municipal do idoso terá como princípios o gozo dos direitos fundamentais da pessoa humana sem prejuízo da proteção integral, assegurando à pessoa idosa as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental, prestação de cuidados de longa duração, garantia pelo Poder Público Municipal de implementação e ampliação das modalidades de atendimento à pessoa idosa, acessibilidade das pessoas idosas em igualdade de oportunidades ao transporte, à informação e à comunicação. A gente precisa fazer com que a rede de proteção à pessoa idosa seja funcional. E ela é um tripé: gestão, que é o município, fiscalização Câmara Municipal e também família junto através dos conselhos, sociedade civil e governo. A rede ela precisa funcionar, não dá mais para estarmos todos os dias, termos matérias de violências e vários tipos de violência, física, sexual, financeira e várias outras, e nós não termos uma rede funcional, uma rede que tem orçamento, garantia de direito e o principal, prevenção, para que hoje esse idoso não tenha que, por exemplo, ter hoje a alta complexidade, que é a institucionalização. Se hoje eu trabalho a prevenção, garantindo direitos a essa pessoa idosa, a saúde, assim a educação, a moradia, mas o principal, a qualidade de vida, eu não preciso hoje entender a alta complexidade, que é a institucionalização desse idoso por ausência da família, por não responsabilização do Estado, do ente querido ou até mesmo dos órgãos fiscalizadores. O projeto vai virar lei se for sancionado pelo prefeito. A inclusão também é tema de outra lei que acaba de ser aprovada pelos vereadores. Agora é definitivo. Estádios e ginásios de Goiânia terão espaços adaptados para autistas. A novidade vai garantir condições adequadas para que todos possam curtir jogos e outros eventos. O projeto garante que estádios de Goiânia, com capacidade a partir de 5.000 pessoas, promovam adaptações para receber autistas.
Entre as medidas estão a interposição de vidros para permitir a visibilidade dos eventos e conter o som externo. Também devem ser disponibilizados fones abafadores de ruídos. Pelo texto, cada autista tem direito de ser acompanhado por 3 pessoas e pelo menos uma delas terá entrada gratuita. O acesso a esses espaços deve ser diferente do destinado ao público em geral, com sinalização adequada. O projeto também prevê treinamento dos profissionais de apoio e segurança que irão lidar com os autistas. Para retirar os ingressos destinados a esses espaços, é obrigatório apresentar atestado ou laudo. Nós temos a previsão legal na Constituição onde as pessoas desiguais devem ser tratadas de maneira desigual, conforme as suas desigualdades. E nós estamos aplicando isso aqui no município de Goiânia. Alguns clubes de futebol de Goiânia já têm esse espaço preparado e reservado, e agora nós vamos trazer obrigatoriedade para os demais clubes se adaptarem para poder recepcionar essa população. O estádio Ailê Pinheiro se antecipou e, mesmo antes do projeto, já criou um espaço reservado que garante a inclusão dos autistas. Outros locais terão que seguir o exemplo, como o Onésio Brasileiro Alvarenga, o Olímpico, o Antônio Ascioli, o Serra Dourada e o Goiânia Arena. O meu filho gosta de futebol e eu me sentiria muito mais confortável em levá-lo ao estádio do Vila, do Goiás, do Atlético, do Serra Dourada, né, se tivesse um espaço adequado para ele. É importante que o autista se sinta incluído, né? É assim no shopping, na escola, em vários ambientes e também no estádio de futebol. Depois que a lei é publicada no Diário Oficial, os estádios e ginásios têm até 6 meses para fazer as adaptações e assegurar os espaços reservados e adaptados para os autistas. Para prestar serviços à população, muitas vezes a prefeitura precisa alugar imóveis. E um projeto de lei pode obrigar a administração a dar mais transparência aos contratos e reduzir gastos nessa área. O projeto, aprovado em segunda votação, modifica a Lei Municipal de 2013 para obrigar a Prefeitura a informar os detalhes de contratos de locação de imóveis. A mudança é na Lei 9.262, que regulamenta em Goiânia a Lei de Acesso à Informação. Com a mudança, o município passa a ser obrigado a divulgar a relação dos contratos de locação indicando a qualificação das partes, o endereço e a descrição do imóvel, a finalidade e o prazo da locação, o valor do aluguel e o índice de reajuste. Autor do projeto, o Major Vitor Hugo, explica que o objetivo é dar mais transparência aos gastos da Prefeitura e garantir o trabalho de fiscalização dos vereadores. Tanto quanto a Prefeitura aluga de alguém ou quando a Prefeitura aluga para alguém. Ou seja, quando ela paga ou quando ela recebe valores por esses aluguéis. De maneira que a gente possa controlar, você que está nos assistindo, a população, o Ministério Público, os vereadores, o quanto que a Prefeitura está cobrando e quanto que ela está recebendo de quem, qual o índice para corrigir. E a gente vai poder comparar se os valores estão similares ao do mercado ou não, para saber se a Prefeitura está sendo lesada ou se está sendo beneficiada de alguma maneira que seja ilícita. A ideia é aumentar a transparência para fiscalizar, para aumentar a nossa capacidade de fiscalizar a Prefeitura. Isso não tem a ver com o fato de ser o Sandro Mabel ou não o prefeito. Isso aí não é para agora, isso é para sempre. É uma lei que está sendo mudada para possibilitar maior controle por parte da sociedade. Agora o prefeito Sandro Mabel vai decidir se sanciona ou se veta o projeto. E logo mais você vai ver. Avança a investigação do consórcio que faz a limpeza de Goiânia. Partidos definem vereadores que formam a CEI da Limpagim. E o trabalho começa. Na primeira reunião, os integrantes da CEI elegem presidente, vice-presidente e relator. E mais, Câmara vai inaugurar novo pavimento para melhorar os serviços prestados à população. Oportunidade dos vereadores terem mais espaço para fazerem os seus trabalhos e também, que é o principal, receber o cidadão aqui. Quando ele chega, o coração bate mais forte. Quando ele acorda, o coração bate mais forte. Quando ele me toca, o coração bate mais forte. Quando ele chega, o coração bate mais forte. Quando ele acorda,
o coração bate mais forte. Quando ele me toca, o coração bate mais forte. E agora eu já nem sei quem bate mais forte, o coração ou ele. Se você conhece casos como esse, fale com a Ouvidoria da Mulher. Mais do que acolher denúncias, a gente acolhe você. Câmara Municipal de Goiânia. E estamos de volta com a informação de que pode se tornar obrigatório em Goiânia o uso de focinheiras em cães que oferecem risco à população. Segundo o autor do projeto de lei sobre o tema, a medida é eficaz para evitar ataques que hoje são comuns. Aprovado em definitivo, o projeto que obriga tutores de cães de grande porte ou de raças consideradas perigosas a usarem focinheiras nos animais e em lugares públicos. Entre as raças consideradas perigosas estão Mastim Napolitano, Bull Terrier, American Terrier, Pastor Alemão, Rottweiler, Fila Brasileiro, Doberman, Pitbull, Bulldog e Boxer. A matéria, de autoria do vereador Ronilson Reis, prevê advertências e multa para os tutores que não cumprirem as regras. Nós conseguimos aprovar hoje, na segunda e última votação, o projeto vai ser encaminhado para o Poder Executivo para poder ser sancionado. Essa PL veio devido a situações que têm acontecido no município de Goiânia. Nós vimos inúmeros casos de pessoas sendo atacadas, senhor, crianças, pessoas transitando pela cidade, onde os cães de raças, Rottweiler, Pitbull, Bull Terrier, têm atacado inúmeras pessoas. São inúmeros casos, várias reportagens de pessoas que foram atacadas por esses cães. Vindo a necessidade, criamos essa CPL que no município de Goiânia, para você que tem esses cães, vai ser obrigatório o uso da focinheira. Por quê? Porque nós vimos que esses cães são perigosos e que têm atacado inúmeras pessoas, não são casos isolados. Para virar lei, o projeto depende da sanção do prefeito Sandro Mabel. E acaba de ser aprovado em turno definitivo um projeto que regulamenta doações de materiais da prefeitura que estão sem uso. A ideia é beneficiar entidades sem fins lucrativos que desenvolvem projetos sociais. De acordo com o projeto, a Prefeitura fica autorizada a doar materiais esportivos sem uso do acervo patrimonial do Poder Executivo Municipal para associações sediadas em Goiânia. O autor da matéria, Thiago Guiotti, explica que a ideia surgiu a partir da modernização da administração pública e o consequente descarte de materiais. Nós estamos aqui fazendo justiça a essas entidades, sejam elas associações sem fins lucrativos ou até mesmo as igrejas evangélicas, católicas e espíritas da cidade de Goiânia, onde a partir do momento da promulgação desta lei, elas terão direito a poder ter aqueles bens que hoje não servem para a prefeitura. E não é no sentido de ser sucata, é no sentido de, às vezes, a prefeitura fazer aquisição de novos computadores. Hoje você está trocando a questão dos fichários, dos ficheiros, pelos data centers. Então você tem mesas, cadeiras, tanto da rede municipal quanto da própria administração, materiais esportivos que já foram usados, mas que estão em bom uso. A partir desse momento, agora, essas entidades, essas igrejas poderão ter direito a poder ter o acesso a esses equipamentos que, obviamente, serão utilizados dentro das comunidades para crianças, jovens, adolescentes. A regulamentação das doações vai se tornar lei se for sancionada pelo Poder Executivo. Agora a gente traz novidades sobre a comissão de inquérito que vai investigar o contrato da prefeitura com a empresa que faz a limpeza da cidade. Os nomes de todos os integrantes da SEI foram definidos. Vamos ver. A limpeza pública de Goiânia e o contrato da prefeitura com a empresa responsável pelo serviço vão ser investigados por uma comissão especial de inquérito. Os integrantes da SEI foram indicados por partidos e blocos de partidos. São 7 membros: Ronilson Reis, do bloco Governança, Pedro Azulão Júnior, do bloco Vanguarda, a Ava Santiago, do bloco Brilha Goiânia, Welton Lemos, do bloco Goiânia Limpa, William Veloso, do Partido Liberal, Juarez Lopes, do bloco Goiânia, Thiago Guiotti, do bloco Forte. Também foram indicados 3 suplentes que só assumem na ausência dos titulares: Sanches da Federal, Fabrício Rosa e Cabo Sena.
Agora a SEI vai se reunir para escolher presidente, vice-presidente e relator e, em seguida, iniciar os trabalhos, que devem durar 120 dias, podendo ser prorrogados. E a SEI da Limpagim fez a primeira reunião. Nossa reportagem acompanhou. Vamos ver. A SEI da Limpagim, composta pelos vereadores Ronilson Reis, Pedro Azulão Júnior, Ava Santiago, Welton Lemos, William Veloso, Juarez Lopes e Thiago Guiotti, tem como suplentes Sanches da Federal, Fabrício Rosa e Cabo Sena, realizou sua primeira reunião para eleger presidente, vice e relator. O vereador Welton Lemos foi eleito presidente por unanimidade, assim como Ava Santiago para vice-presidente. Para relator, houve disputa entre William Veloso e Ronilson Reis. William foi escolhido com 5 votos. A comissão se reunirá às terças-feiras, às 14 horas, e vai investigar possíveis irregularidades na execução do contrato da Prefeitura com a Limpagim. A SEI terá 120 dias para concluir os trabalhos, com possibilidade de prorrogação por outros 120 dias. De acordo com o presidente da SEI, Welton Lemos, os trabalhos começarão na próxima semana, com a aprovação dos primeiros nomes que serão ouvidos na comissão. Ele destaca também que a população poderá participar das investigações por meio de um e-mail. Nós teremos sim um canal de comunicação. Tudo que nós faremos na SEI estará de forma pública no sistema SUAP, que é o sistema da Câmara, para que os cidadãos tenham acesso, mas teremos ainda um canal via e-mail, para que a população possa mandar as demandas, as sugestões, as reclamações, as denúncias e que possa participar de forma efetiva da SEI. Nós anunciaremos o e-mail já na próxima reunião, que nós faremos na terça-feira, e pode ter certeza que a população vai ter total condição de participar de forma efetiva dos trabalhos da SEI. A vice-presidente Ava Santiago destacou que o primeiro resultado da SEI será visto em breve pela população: a melhoria dos serviços prestados pela Limpagim. Com a SEI sendo instalada, a empresa já se vê diante de uma fragilidade na sua imagem e da expectativa do goianiense sobre a empresa. Então, vocês acompanharam qual foi o processo de instalação da empresa lá atrás. Inclusive, eu questionei esse processo, apontando que não havia clareza da divisão entre essas empresas, né, a Comurg e a Limpagim, porque a gente precisa que a empresa, ao ver a SEI instalada, perceba que a população está insatisfeita, e eu acredito que a primeira mudança de cara vai ser na prestação do serviço. Mas a principal expectativa que a população pode ter em relação à SEI, e que eu, particularmente, enquanto membro e vice-presidenta, vou trabalhar para isso, é para que nenhuma irregularidade passe desapercebida, para que no final o produto seja de apresentar cobranças e resultados em relação a possíveis irregularidades, ou se não for uma questão de irregularidade, sim de má gestão, que a gestão então assuma a sua responsabilidade nesse processo. Para o relator William Veloso, a investigação é fundamental para garantir melhores serviços à população. Segundo ele, há indícios de irregularidades que precisam ser verificados. Nós sabemos que tem, ao deflagrar uma ceia, porque nós sabemos que tem inconsistências, irregularidades, omissões. Agora, qual que é o alcance disso é de acordo com as investigações, com os depoimentos, com as testemunhas aqui. Com a definição do presidente, vice e relator, a investigação deverá ser iniciada. E a Câmara se prepara para inaugurar um novo pavimento que vai aumentar e aprimorar os serviços prestados à população. E o presidente Romário Policarpo fez uma vistoria na obra. A ampliação do prédio está em sintonia com políticas e ações que resgatam o valor histórico e cultural do centro de Goiânia. A Câmara foi ampliada com um novo pavimento que passa pelos últimos ajustes para ser entregue à população e aos servidores. Para conferir tudo de pertinho, o presidente Romário Policarpo fez uma vistoria no local. Os amplos corredores contam com iluminação natural. Os gabinetes, comissões e salas de reunião aguardam a montagem de móveis, instalação de equipamentos e aparelhos de ar-condicionado. A gente acredita que até o final do mês agora, entre o dia 20 e 30, nós entregaremos já essa parte ampliada. São só partes finais aqui que precisam ser feitas,
E lembrando que a gente não parou a Câmara Municipal aqui durante a obra. É claro que tiveram algumas interrupções, mas foram poucas. E a gente está muito feliz agora de poder fazer essa entrega, uma entrega para a sociedade, é a oportunidade dos vereadores terem mais espaço para fazerem os seus trabalhos e também, que é o principal, receber o cidadão aqui. Todo esse espaço vai ganhar vida com os trabalhadores dos gabinetes, das comissões e com os cidadãos goianienses. Os 1.500 metros quadrados de obra abrigam 9 gabinetes, sendo 3 deles com adaptações para pessoas com deficiência. Para o presidente, modernizar e manter a sede da Câmara no centro de Goiânia é uma escolha estratégica pensada em orçamento, mas principalmente na valorização do setor. Compromisso em atender a população, mas também reforça o compromisso com o patrimônio público. Nós estamos falando aqui de uma obra que custou menos de 7 milhões. Havia necessidade da ampliação da Câmara Municipal, até para que a população pudesse ser melhor atendida, que tivesse um espaço mais qualificado. E a gente tinha 2 opções à época, a construção de um novo prédio, que gerava em torno de 120 milhões, ou a reformulação desse prédio aqui com ampliação, que custou menos de 7. Então a gente optou aqui pelo mais barato, optou inclusive por valorizar o centro da cidade, que vive um momento de transformação, que vive um momento da sua requalificação. Então, acho que aquele prédio que representa o esforço popular, que representa todos os cidadãos goianos, ele está aqui, está centralizado aqui no centro, e por isso a gente preferiu manter a Câmara Municipal aqui no centro e ainda fez uma economia de mais de 110 milhões. Como disse o presidente Romário Policarpo, a ampliação deverá ser entregue até o fim deste mês. E nós convidamos você para conferir como o novo pavimento é acessível e funcional. A Câmara é o principal espaço de debate dos rumos de Goiânia, por isso está aberta a toda a sociedade. E nós chegamos ao fim dessa edição. Pela TV Câmara de Goiânia, você acompanha todas as notícias do Legislativo. Veja também no site da Câmara e em nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.